O filme 127 Horas, de 2003, conta a história do alpinista americano Aaron Ralston. Ele foi, de uma forma imprudente, fazer uma escalada sem avisar para ninguém aonde ia. E num dos parques de Utah, ele teve um acidente, ele caiu e ficou com a mão presa durante 5 dias e 7 horas. Daí vem o nome 127 Horas. Ele tentou de diversas formas soltar a mão, mas não conseguiu. Depois de todo esse tempo, ele percebendo que ia morrer de fome e de sede, então ele tomou a atitude desesperada de cortar a sua mão. Com seu canivete cortou a mão, então pôde se salvar, sair dali. Se nós tivéssemos a coragem de cortar de nós as ocasiões de pecado, nós já seríamos santos, né? Jesus fala no Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, 27, de cortar a mão, de arrancar o olho, de cortar o pé, mas não é no sentido carnal, no sentido espiritual, porque é no nosso coração que é gestado o pecado. Por isso nós temos que vigiar sobre o nosso coração. Veja, no versículo 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou em seu coração. Se o teu olho é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros do que o teu corpo seja inteiro jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti a causa de queda, corta e lança para longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros do que o teu corpo inteiro na geena. Jesus está falando aqui de atitudes drásticas que nós temos que tomar, que são essas que vão nos manter firmes. Essas atitudes é que nos vão manter nesse estado de vigilância para a fuga do pecado. Principalmente aqui nesse pecado contra a castidade, São Felipe Neri já dizia que esse pecado só vencem os fujões, aqueles que fogem da ocasião de pecado, né? Santo Agostinho vai dizer que o homem, ele exige que a sua mulher seja pura, que a sua mulher não o traia, mas aí ele vai trair a mulher. Que é o que a gente vê hoje, né? A nossa cultura nos dias de hoje, ela fala justamente isso. A mulher, ela sempre será mais cobrada do que o homem, né? Apesar de que hoje os filmes, a cultura está trabalhando muito nisso, na depravação da mulher também, né? E os fariseus então acreditavam que o pecado só acontecia quando havia o ato carnal. Jesus fala, não, 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 não. No coração já há o pecado, ali no coração, né? E nós pensamos assim, qual é o contrário de amar? É odiar? Não. Não é o contrário, não necessariamente é odiar. Mas o contrário de amar é usar as pessoas. Sim. Nós jamais vamos conseguir amar de fato uma pessoa se nós não curarmos o nosso coração, se nós não vigiarmos sobre o pecado. É agradável para um homem estar perto de uma mulher inteligente, uma mulher bonita. Sim, é agradável, é da natureza. Mas nós temos que vigiar para não pecar, porque isso se torna... Santo Agostinho vai nos ensinar que tem 3 circunstâncias para que se cometa um pecado. Primeiro a sugestão, depois o prazer e depois o consentimento. São 3 circunstâncias, né? A sugestão, ela vem pelo meio dos sentidos, do corpo, e deve se refrear o prazer aqui, na sugestão. Ou uma sugestão, uma memória que vem, ou um olhar, ou alguma coisa que a gente ouviu, ou um perfume, ou um toque. É nesse momento que se deve refrear. Porque aqui, nesse momento, há um certo prazer, mas ele é nulo, porque ele ainda é incipiente. Porém, no consentimento é que houve o pecado. O pecado não está em sentir, mas em consentir, né? Eu sei que é pecado, mas eu desejo isso, porque é bom. Então, houve o prazer, houve o pecado. O prazer antes do consentimento não é pecado, porém, se posto em prática, há pecado, sim. O Salmo 37, né, vai dizer assim, não há nada em nossa carne que não seja ferida pelo pecado. E se trata do pecado da concupiscência. O que é o pecado da concupiscência? Se eu tenho, digamos assim, um pecado que eu cometo com mais frequência, por exemplo, eu tenho o pecado de furtar.
Quanto mais eu peco, maior vai ser o meu desejo de pecar naquele pecado. Ou seja, pecado contra a castidade, seja o pecado que for. Essa força que nos atrai a ter esse prazer fora da ordem que Deus colocou. Essa é a força da concupiscência, né? São Jerônimo vai dizer então que o olho direito e a mão direita são um afeto pelos irmãos, parentes, né? Por olho nós entendemos um amigo conselheiro. Então, se você tem um amigo que está te dando maus conselhos, tira ele da tua vida. Afasta ele da tua vida, né? Dá um jeitinho para ir saindo de fininho, né? O olho direito, então, seria o conselheiro das coisas divinas, já o olho esquerdo das coisas mundanas. Jesus nos pede hoje aqui para vigiarmos sobre o nosso olhar, né? O Salmo 136 vai dizer assim: bendito aquele que joga contra a rocha o filho da Babilônia. O que é o filho da Babilônia? É o pecado. Principalmente o homem, quando vê que há uma cena ali que vem no celular, na televisão, seja onde for, que ali há uma cena de pornografia, de sensualidade, tem que deletar na hora antes de abrir. Porque uma vez que viu, o pecado, aquele desejo vai se alojar no coração e vai ser uma batalha, e quanto mais consentir, maior vai ser a batalha para se livrar. É preciso cortar na origem. Deus te abençoe. Vigiemos.